E aí, pessoal? Eu sou o professor Merquian e este é o canal Matemática Merquian. Hoje eu quero falar com vocês sobre como estudar para matemática, tá? Ou exatas. Na verdade, esse é um conteúdo que você pode adaptar para qualquer disciplina, tá? É um conteúdo que não foi eu que desenvolvi, é um conteúdo aplicado já mundo afora e que quando eu resolvi adotar essas técnicas, me ajudaram muito, tá? Então vamos lá. São algumas dicas que eu vou dar, tá? Logicamente, cada um tem o seu jeito de estudar, pode estar fazendo a sua adaptação também e melhorando aí as suas técnicas de estudo. Bom, mas vamos lá. Primeira dica que eu dou é que quando você vai estudar para matemática, você tem que ter a intenção de aprender. O que é a intenção de aprender? Por exemplo, eu sou professor de jiu-jitsu também, e quando eu estou numa conversa com uma pessoa, e no meio da conversa o assunto muda para o assunto jiu-jitsu, o meu interesse no assunto é maior, então eu começo a prestar mais atenção, começo a desenvolver mais perguntas sobre o assunto e desenvolver mais a conversa em cima disso. Um outro exemplo, por exemplo, é se alguém vir conversar comigo sobre cavalos. Bom, eu não sou um conhecedor de cavalos, não tenho interesse nesse assunto, então eu vou deixar a conversa rolar. Se chegar algum assunto onde eu tenha dúvida nessa parte, eu vou deixar passar quieto. Eu vou deixar, fingir que eu estou entendendo e deixar a conversa rolar. Então, deu para perceber a diferença? Quando eu tenho a intenção de aprender, eu aprendo muito melhor. Então, eu tenho que estar com a mente aberta, tá bom? Bom, e eu costumo dizer também que quando você vai à escola ou quando você está interessado num conteúdo, num assunto e você quer aprender ele, você vai ou à escola, algum curso, ou você vai buscar videoaulas ou algum livro, tá? Então aí são os recursos que você vai adotar para aprender o assunto. Beleza? E estudar é fora desses recursos. Você vai estar estudando em outro local. Ver um vídeo não significa que eu estou estudando para tal assunto. Estou aprendendo, eu estou reforçando o meu entendimento sobre aquele assunto, mas se eu não praticar, se eu não criar artifícios para ajudar o meu cérebro a memorizar, não vai adiantar muito. Por quê? Existem três tipos de aprendizagem, tá? Uma é a aprendizagem auditiva, onde você vai estar aprendendo ouvindo sobre um assunto. Outra é a aprendizagem visual, onde você aprende só de ver. E outra, a aprendizagem sinestésica. Cada um tem uma dessas aprendizagens mais desenvolvida que o outro, tá? Isso é individual de cada um. Mas, se nós aplicarmos as três habilidades em conjunto, uma vai ajudar a outra e você vai memorizar com mais facilidade algum conteúdo, tá? E nessa etapa é muito importante a gente anotar tudo que a gente acha de importante e esclarecer qualquer dúvida que surgir. Essa é uma parte fundamental dessa etapa. Eu tenho que anotar e eu tenho que esclarecer dúvidas. Afinal, na escola, o seu professor está ganhando para te ensinar. Então, se você precisar interromper ele para tirar alguma dúvida, mais do que justo, você está pagando para isso, tá? Então, essa etapa é muito importante. Beleza, agora vamos à etapa 2, tá? A etapa 2 é o momento onde você vai criar o hábito de estudar. Criar um hábito, gente, é estabelecer um critério e manter aquele critério sempre, tá? Criar um hábito de fazer aquilo sempre. No começo é um pouco mais difícil, tá? É a parte de adaptação, tudo que é novo é um pouco mais difícil. Mas vai chegar um momento onde aquilo vai ser para você dia a dia, vai ser natural. Mas você tem que começar a fazer para desenvolver esse hábito, tá? E como você vai desenvolver esse hábito? Olha só. Você vai começar revisando os conceitos, o que foi dado em sala de aula, no vídeo, onde você está vendo, revisando esses conceitos, tá? Memorizando
os princípios, regras, conceitos, teoremas e fórmulas que são dados. Tem que sentar e memorizar. E praticando bastante, tá, gente? Eu digo que quando você vai praticando, vai chegar um momento que você vai perceber que um exercício é igual a um outro lá atrás que você já fez. Só mudou o enredo, a história. Entendeu? Então, a prática te traz essa facilidade de percepção, tá? Tem gente que fala que não é importante praticar, mas, gente, tudo nessa vida você tem que praticar se você quer ser bom. Mas vamos lá. Nessa etapa, gente, além de revisar, memorizar, praticar, é essencial que você aprenda como aplicar os conceitos que você está aprendendo, os teoremas e as fórmulas. E isso é o que você vai aprender como? Praticando, tá? Porque só vendo os conceitos e as regras, memorizando, não adianta nada. Eu tenho que pôr em prática. É como eu te dar uma ferramenta e falar como ela funciona, mas você nunca sentiu o peso dessa ferramenta, você nunca ligou ela para testar. Então são coisas totalmente distintas. Então você tem que aprender, mas você tem que pôr em prática para você conhecer e aprender como aplicar esses conceitos, essas fórmulas e tudo mais. Então, por isso é muito importante que a gente pratica. E no critério de fórmulas, normalmente existem frases e músicas para ajudar a memorizar. Eu mesmo eu passo muitas fórmulas que eu passo, eu sempre desenvolvo uma frase ou outra, ou uma musiquinha para ajudar o pessoal a estar memorizando. E você pode estar buscando esses artifícios também, beleza? É muito importante, galera. Nesta segunda etapa de criar o hábito de estudar, você tem que ter em mente essas informações, que não adianta nada eu ficar revisando o conceito e eu memorizar as regras. Se eu não entrar praticando os conteúdos, não vai adiantar nada, tá? Tudo isso está interligado, beleza? Então vamos falar um pouco mais sobre praticar, tá? Quando eu falo praticar, a pessoa tem que ter consciência e responsabilidade no que vai fazer, tá? Não deixar de fazer as etapas que estão aqui, o passo a passo que eu vou passar. Se você manter esse critério, eu tenho certeza que vai funcionar essa parte para você. Mas se você começar a pular critérios, não vai funcionar. Tudo, galera, é um padrão. Tem que manter esse padrão, não fugir dele, tá? Então vamos lá. Como que você vai praticar? Bom, fazendo as tarefas que te foram dadas, o professor deu na escola lá, no curso, alguma coisa, te deu essa tarefa, vai e faça. Não deixe para copiar dos amigos que fizeram ou simplesmente ver a resolução. Não. Tente fazer. Vá lá e faça as tarefas que lhe foram dadas, tá? E refazendo todos os problemas ou exercícios que foram dados para você. Então, já teve um problema lá, uma tarefa que te deram, você fez, corrigiu, acompanhou a correção, tudo bem. Em outro momento, vai lá e refaça. Sem olhar aquilo que já está feito, refaça, tá? Por quê? Porque sempre tem aquele exercício ou outro que no visual a gente viu, acompanhou o professor fazendo, parece fácil. Mas na hora que você vai pôr em prática, aí você trava ou você erra. Porque algum detalhinho você não prestou atenção, tá? Por isso é importante, gente. Olha lá. Quando travar ou errar? Bom, aí você vai seguir alguns critérios, olha só. Primeiro, você deve fazer uma marcação nesse erro onde você travou. Quando eu falar erro aqui, imagine também que é um assunto onde você enroscou, você não conseguiu desenvolver. Então, se você errar, você tem que de alguma forma marcar esse erro, tá? Eu gosto de abusar muito do marca-texto ou do post-it. Eu gosto, tá? Eu falo para meus alunos, aqueles que adotam, compram bastante post-it colorido lá, eles criam um critério, cada cor é para uma coisa, e isso ajuda muito, gente. Por quê? Nessa etapa do erro, é um momento onde você aprende mais. O cérebro ele é condicionado para aprender com os erros, tá? Isso é da nossa evolução. Então, quando você grifa o erro, destaca ou marca com um post-it, você cria um link mnemônico, tá? Você cria uma ponte entre o seu erro
e a parte correta. Quer ver um exemplo? Quando eu era criança, com 10, 12 anos mais ou menos, nós estávamos jogando bola num lugar lá e um amigo chutou a bola no quintal lá. O muro devia ter uns 2 metros de altura ou mais. E nós fomos fazer cadeirinha para ele pular pro muro buscar a bola, né? Quem chuta pega. E no momento que nós fizemos a cadeirinha, ele foi pular, bateu a mão no muro e adivinha? Tinha caco de vidro no muro que a gente não tinha visto. Cortou a mão, acabou a brincadeira por ali. Beleza, algum tempo depois, fomos jogar bola de novo nessa mesma rua e aconteceu de novo de um outro cara jogar a bola lá. Quando o menino foi lá para tentar pular, subir o muro, todo mundo que estava naquele dia lembrou e avisou ele que tinha o caco de vidro. Quer dizer, todo mundo criou um link mnemônico com aquele acidente que aconteceu, com aquela situação. Entendeu? E nosso cérebro é condicionado para isso, gente, tá? Então é muito importante a gente fazer marcações para no momento da revisão do conteúdo, quando você bater o olho naquela marcação, o seu cérebro vai lembrar. Vai lembrar daquele erro e vai lembrar da parte correta. E isso vai ajudar você a memorizar melhor, tá? A segunda dica que eu dou aqui, segundo critério, é descobrir onde você errou, onde e por que você errou, revendo o exercício que já foi feito anteriormente, né? Ou perguntando para algum amigo, professor, ou quem seja, tá? Então você marcou lá que você errou, travou, você fez uma marcação lá. E depois você descobriu qual foi o seu erro, você vai anotar junto com a marcação anterior a correção, tá? Para você saber onde você errou, para você linkar o seu erro com a parte correta. Você fazendo isso, você não erra mais, cara. Tá? Tenho certeza. Você dá uma revisão no conteúdo. Você viu a situação, pode pegar aquele exercício e tentar fazer de novo. Você não erra mais, tá? Se nessa etapa você estiver errando muito, aí é um pouco de canseira. Então, o que eu digo para você? Tenta dar uma parada, dar uma pausa de no máximo uns 5 minutos. Não pare muito tempo. Vá lá tomar uma água, um café, se espreguiçar um pouquinho, se alongar. Mas não vá procurar outra coisa. Não vá parar para ver outro vídeo ou jogar. Não vá fazer isso aí, que isso aí tira a sua atenção do que você estava fazendo, tá? Tira a sua concentração. Mantenha o foco. Nós temos que manter o foco, tá? O nosso cérebro ele é desenvolvido com um modo focado ou modo difuso. O modo focado a gente aprende muito mais. O modo difuso é quando o nosso cérebro não está totalmente focado no assunto, tá? Então a gente tem que manter sempre o cérebro focado, tá legal? E aquilo que eu disse, é quando você erra e faz essa marcação, você cria um link mnemônico e isso te ajuda a memorizar e lembrar melhor do assunto. Então, ó, a última dica que eu dou aqui é o 3. Tem um caderno de estudos e outro para anotação, tá? O caderno de estudos é onde você vai estar refazendo os exercícios, marcando as suas dúvidas e tudo mais. Agora, o caderno de anotações é onde você vai utilizar ele mais ou menos como um dicionário. Você vai anotar as regras que você acha importante, que é bom lembrar, os teoremas, que é importante, as fórmulas, e tudo seguido de exemplos, tá? Por exemplo, nos teoremas, você marcou um teorema lá, põe um exercício embaixo como exemplo. A fórmula, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, põe a fórmula lá, escreva a musiquinha do lado e pega algum exemplo. Isso é importante, gente, porque num dado momento você vai ver algum conteúdo que vai precisar de um outro conteúdo lá atrás. Porque a matemática, o estudo da matemática, ela é seguida de uma acumulação de informações. Quer dizer, eu costumo dizer para os meus alunos que eles entram na escola para começar a pegar as ferramentas que eles vão estar usando quando eles chegarem lá no colegial, ou até um pouco antes. Eu digo que do 7º ano em diante já começa a aplicar toda essa bagagem de informações para aplicar nos exercícios. Então,
Às vezes a sua dificuldade na matemática está também em conceitos que você perdeu lá atrás. E só estudando você vai conseguir ver isso, tá? Você está praticando, você viu que você tem um problema lá com fração. Fração é um assunto de sexto ano, então você já sabe onde você vai buscar o seu recurso para estar desenvolvendo aquele conteúdo, tá? Por isso que é importante praticarmos, entendeu? Bom, beleza, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que ajude. Espero que cada um aí crie esse hábito de estudar e isso melhore o seu rendimento na escola, no seu curso e tudo mais. Obrigado a todos aí. Inscreva-se no canal, compartilhe, dê o seu like lá e deixe seus comentários, tá? Com alguma coisa, alguma informação que você queira acrescentar e até algum tópico de algum assunto que você queira que eu fale aqui também. Obrigado a todos aí, tchau.